No livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, a Bíblia diz: o que guarda a lei, esse é feliz. Vivemos em um mundo onde a felicidade ela está vista em poucos lugares. Não se pode mais confiar em nada, não há mais segurança em lugar algum. Se você vai a um dentista, alguns usam de desonestidade, colocam aparelhos sem necessidade para lucrar com isso. Mesmo médicos fazem cirurgia desnecessárias, passam remédio desnecessário para lucrar também com isso. Você vai aos presídios lotado. Esse não era o plano de Deus para o ser humano. Jamais ser prisioneiro. O feminicídio está por toda parte. 10.000 crianças desaparecem sem deixar vestígios todos os anos no país. Para onde vão essas crianças? 10.000 só no Brasil desaparecem por ano. Alguns dizem que trata-se de tráfico de órgãos, rituais de magia negra. E assim a dor e o desespero da família é grande. Mesmo o sistema da justiça se tem mostrado envolto, grande parte, em corrupção. Casamento contrário àquilo que prescreve a Bíblia. Homem casando com homem, mulher com mulher. De fato, coisas estranhas. O seu João vendia leite numa cidade pequena e as pessoas desconfiaram que o leite dele havia água. E ele sempre dizia que não. Até que um dia uma mulher comprou leite e ao ferver apareceu ali um pequenino peixe, uma piaba bem pequena. E então aquele senhor não pôde mais vender o seu leite porque aquela senhora que comprou era a que menos falava naquela região e todos ficaram sabendo. Enfim, violência, corrupção, injustiça, imoralidade está por toda parte. E isso tem trazido infelicidade ao ser humano. Algumas previsões estranhas nós temos visto também. Existe aí umas pedras na Geórgia. Essas pedras foram erigidas ali como um grande monumento. E existem nessas pedras 10 mandamentos misteriosos. Essas pedras foram erigidas em 1979 e alguns dos mandamentos que está escrito ali em várias línguas fala sobre coisas, redução da população, um tribunal penal internacional. Então são 10 mandamentos humanos que a gente percebe que são bem injustos. Ali expressa o autoritarismo, ali expressa a defesa do interesse de poucos. Entretanto, no livro de Êxodo, no capítulo 20, do 1 até ao 17, e também se repete em Deuteronômio, no capítulo 5, do 1 ao 21, fala ali também de umas pedras. Nessas pedras também foram escritas 10 mandamentos, mas são 10 mandamentos justos, 10 mandamentos não escritos por homens, mas 10 mandamentos escritos por Deus. E esses mandamentos, se a humanidade de fato lhes observassem, pode ter toda a certeza de que a humanidade seria feliz. Por quê? Porque Deus é um Deus bondoso e o desejo dele é que o ser humano seja feliz. No livro de Provérbios, no capítulo 29, 18, diz: o que guarda a lei, esse é feliz. No livro de Provérbios 3, 1 e 2, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Aquele que observa, aquele que guarda, aquele que é fiel
aos mandamentos de Deus é feliz. A Bíblia diz que pecado é transgredir a lei. 1 João 3,4 fala que pecado é isso. Quando eu transgrido a lei, eu estou pecando, e pecado é mal, pecado traz dor. Romanos 3,20 fala que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7,7, eu não conheci o pecado senão pela lei. Então a lei, ela mostra o caminho correto para que eu siga, e ela mostra aquilo que é mal para que eu não siga. Tiago 2,12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei de Deus, ela não é um código opressor, não é um código autoritário, é um código que me leva à liberdade. Quando eu entendo o que é a lei e eu passo a observá-la, eu me torno livre, livre para fazer aquilo que é correto, não na perspectiva humana, mas na perspectiva moral, divina, que é justa. No livro de Êxodo 31:18, 32:16 diz: e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também as escrituras, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, a Bíblia foi escrita por homens. Deus inspirou os homens, mas a lei, o código moral divino, aquilo que ele tem para a conduta humana, para a felicidade humana, ele não permitiu que homens escrevessem. Ele escreveu com seu próprio dedo. Salmo 111:7, verso 8 diz: fiéis são todos os teus preceitos, firmados estão para todo sempre. Então, a lei de Deus, ela é eterna, porque a felicidade que Deus tem para o homem também é eterna. Lucas 16:17 diz: é porém mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então a lei de Deus, ela é permanente, ela não pode passar, porque se passar o mundo se torna um caos. A lei de Deus é que segura esse mundo moralmente para evitar que o caos se torne geral, e as coisas terríveis que estamos vendo, que leva à infelicidade do homem, é devido às pessoas estarem transgredindo a lei santa de Deus. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Deus é bom. Livro de Lucas 18:19. 1 Timóteo 1:8 fala que a lei também é boa. Deus é santo. Isaías 5:16, Romanos 7:12 fala que Deus também é santo. Mateus 5:48, Deus é perfeito. Salmo 19:7 diz que Deus é perfeito. 1 João 3:2 e 3, Deus é puro. Salmo 19:8 fala que a lei também é pura. Deuteronômio 32:4, Deus é justo. Romanos 7:12 fala que a lei também é justa. João 3:33, Deus é verdade. Salmo 19, verso 9, a lei é a verdade. 1 Coríntios 10:4, Deus é espiritual. Romanos 7:14, a lei é espiritual. Jeremias 23:6, Deus é justiça. Salmo 119, 172, a lei de Deus também é justa. 1 Coríntios 9, Deus é fiel. Salmo 119, 86, a lei de Deus também é fiel. Deus é amor, 1 João 4:8, Romanos 13:10 fala que a lei também é amor. Tiago 1:17 diz que Deus não muda, Deus é imutável. Mateus 5:18 fala que a sua lei também é imutável. Gênesis 21:23, Deus é eterno. Salmo 111, 7 e 8 fala que a lei também é eterna. Amados, por mais que alguns falem que com a graça a lei foi abolida, entretanto, Mateus 5, 17, 18, Jesus disse: não penseis que vinha destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. E até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um i ou um tio, até que tudo seja cumprido. Então, nada passará da lei. A letra i e o tio eram símbolos insignificantes da língua hebraica. E Deus falou que nem isso passaria da sua lei. Então, ela perduraria para sempre. O próprio Jesus veio ao mundo, ele não transgrediu a lei, ele cumpriu, ele guardou a lei. Uma coisa é certa,
ninguém entrará no céu sendo rebelde contra a lei de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário que o ser humano irá receber por ser um transgressor obstinado da lei de Deus será a morte. Isaías 13,9: Eis que o dia do Senhor vem para pôr a terra em assolação e para destruir no meio dela os pecadores. Então, o pecador obstinado, o pecador não arrependido, ou seja, o transgressor da lei será destruído. Tiago 2,10 diz: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, será culpado de todos. Então não adianta eu ser fiel, eu não roubar, não adianta eu não matar, não adianta eu não adulterar, mas se eu for alguém que cobice aquilo que é do meu próximo, se eu cometo apenas uma transgressão da lei, não irá ter salvação para mim, a menos que eu me arrependa. Por outro lado, Romanos 3,20 diz: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele. Ou seja, ninguém será salvo sendo um transgressor da lei, não arrependido. E por outro lado, ninguém será salvo também por guardar a lei. Porque Efésios 2,8, 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O ser humano jamais chegará ao céu também por guardar a lei. A salvação é pela graça. Eclesiastes 12,13: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Não apenas um grupo ou outro, mas todo homem tem o dever de guardar a lei. Quem escreveu isso aqui foi Salomão. Salomão se desviou dos caminhos de Deus e fez muitas coisas erradas. Ele foi um transgressor da lei, mas no final da vida ele escreveu isso. Amigos, não vale a pena viver uma vida de pecado. Não vale a pena viver uma vida pisando, transgredindo a lei de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 8, verso 10, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então, quem dá poder para que o homem obedeça a sua lei é Deus, porque a nossa natureza, o desejo dela é fazer aquilo que é errado. Nós somos caídos desde o nascimento, então o nosso desejo é ser transgressor da lei. Não entendemos e temos aversão à lei, mas Deus faz com que a gente entenda. Porém as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração Ele nos dá amor por Ele. Ele nos dá amor pelo nosso próximo, para não transgredirmos a lei. Por quê? A lei é uma expressão de amor a Deus e ao próximo. É o amor na vertical e também na horizontal. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus nos dá o poder para nos libertarmos de qualquer tipo de pecado. A graça de Deus é o poder que Deus nos dá para sermos obedientes, para andarmos em conformidade com a sua vontade. Romanos 6, 14 e 15 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não está debaixo da lei, mas da graça. A pessoa estando debaixo da lei é aquele que é transgressor da lei. Então, a graça de Deus, ela dá o poder para que eu não esteja debaixo da lei, para que eu não seja um transgressor, para que eu não carregue o fardo do pecado, pois a cruz me liberta. Por que havemos de pecar? Porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Estamos debaixo da graça. O fardo do pecado caiu sobre a cruz de Cristo. Então, não há como eu continuar pecando. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Todos os que forem salvos serão salvos pela fé, pela graça, pela fé em Deus e pela graça de Deus. Porém, a fé não anula
a lei, de forma alguma, é isso que a Bíblia está dizendo. Os 10 mandamentos de Deus, 4 expressam o amor a Deus e 6 o amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu guardo os 4 primeiros mandamentos. E se eu amo ao próximo, eu guardo os 6. A lei era dividida em 2 tábuas. Os 4 eram referentes a Deus e os 6 referentes ao próximo. O primeiro é: não terás outro Deus diante de mim. O mundo está cheio de deuses. Mas se você ama a Deus, você não vai adorar outro a não ser o Deus verdadeiro, o Deus vivo. O segundo mandamento: não farás imagem de escultura e não as adore. Êxodo 24 e o verso 6. Se você ama a Deus, você não vai adorar uma imagem que não tem vida, que não fala, que não sabe nada, que é obra de mãos de homem. Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui é contra a blasfêmia. Aqui é contra desonrar e desrespeitar o nome de Deus. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Esse é o quarto mandamento. O quinto, agora já inicia aqui os mandamentos na horizontal. Se eu amo ao meu próximo, eu guardo esses 6 mandamentos. E ele começa: honra o teu pai e a tua mãe. Está no verso 12 do capítulo 20 de Êxodo. Se você diz que ama o próximo e não ama nem o teu pai nem a tua mãe, se você trata eles com desrespeito, então prova que você não ama ninguém. Êxodo 20, verso 13, diz para não matar, é proteção da vida. Êxodo 20, 14, não adulterarás, é uma proteção da família, para que não haja separação. Êxodo 20, 15, não furtarás, para você ser honesto, para proteger as propriedades. Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta contra o teu próximo, fala a verdade. E o último, Êxodo 20, 17, não cobiçarás, ou seja, não deseja aquilo que não é seu. Isso é contra a inveja. Mas alguns dizem: a lei de Deus está no Antigo Testamento, ela não tem mais validade, o Antigo Testamento não vale mais. Não é bem isso que a Bíblia diz, porque quando Jesus esteve aqui, ele usou as Escrituras. Paulo usou as Escrituras. Pedro usou as Escrituras. Todos os apóstolos, os primeiros cristãos, usavam as Escrituras. Por quê? Porque não existia ainda o Novo. Não teria razão nenhuma de existir o Novo se não existisse o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é o alicerce para o Novo. E tudo que está no Velho ali, com exceção algumas leis sociais e algumas leis também que apontavam para Cristo, como o sacrifício do Cordeiro, os rituais do templo antigo, os demais, tudo é referenciado no Novo Testamento, inclusive a lei de Deus. Mateus 4,10 fala: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É o primeiro mandamento. 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui está contra a idolatria, contra a adoração de imagens. 1 Timóteo 6,1, que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É o terceiro mandamento. Hebreus 4,4, verso 9 e o 10, fala: pois em certo lugar, disse ele, assim do sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Está aqui o quarto mandamento. Mateus 19, tem um quinto: honra o teu pai e a tua mãe. Romanos 13, 9, não matarás. Mateus 19, 18 diz: não adulterarás. Romanos 13, 9, não furtarás. Romanos 13, 9 também fala: não dirás falso testemunho. E Romanos 7, 7, não cobiçarás. Aqui está toda a lei de Deus no Novo Testamento. Amados, uma coisa é certa: os salvos são obedientes à lei de Deus. Por quê? Porque eles amam a Deus. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então são duas coisas que o cristão deve ter. Primeiro, ele guarda os mandamentos de Deus, e segundo, a fé em Jesus. A fé me leva a ser obediente a esse Deus. Por quê? A sua lei não é um código arbitrário. A sua lei é um código de amor. O amor por Ele e o amor ao meu semelhante.
E aqui fala que os santos perseveram nisso, então persevere no amor a Deus. Provérbios 29, 18, o que guarda a lei é feliz. Você quer ser feliz? Talvez a infelicidade tenha tomado de conta da tua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Talvez você tenha plantado uma vida de pecado, mas entenda, ainda não é tarde, ainda há tempo. O que guarda a lei é feliz. Volte para os braços do Senhor. Abandone o caminho de transgressor da lei de Deus. Se você tem adulterado, pare, não adultere mais. Se você tem sido desonesto, pare, não seja mais. Se você tem um coração cheio de maldade, de inveja, de ódio, de ídolos, pare. Lance tudo isso aos pés de Jesus. Peça perdão e peça uma nova vida. Senhor, muda a minha vida. Senhor, cubra-me com a tua graça. Meu Deus, eu não tenho desejo de guardar a tua lei. Coloca no meu coração a tua lei, que eu ame a ti, que eu ame o meu próximo. Faça isso. Aqui está o caminho para que você seja feliz. O que guarda a lei, esse é feliz. Ó Deus, nos abençoe, Senhor. Nos livre, Senhor, dos caminhos maus. Nos livre, Senhor, das nossas maldades. Coloque no nosso coração, meu Deus, a tua lei e também no nosso entendimento. Ó Deus, nos abençoe, nos dê o teu perdão e nos dê a felicidade. Em nome de Jesus. Amém.